Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer a gravação aqui de uma videoaula para poder fazer uma apresentação dos conteúdos que vamos estudar essa semana. Eu vou mostrar na plataforma onde que estão disponíveis os conteúdos da semana. Deixa eu só projetar aqui na tela para vocês irem acompanhando junto comigo, tá bom? Para essa semana, que vai ser do dia 15 ao dia 21, nós vamos estudar dois conteúdos, tá? Então, nós vamos, na verdade, fazer uma discussão sobre a evolução do homem em relação ao meio ambiente, a evolução humana em relação ao meio ambiente, e vamos também estudar sobre a dimensão humana dos problemas ambientais, tá? A ideia aqui agora não é fazer uma videoaula, mas sim uma videoaula de apresentação. Então, vocês já podem, né, visualizar na plataforma a semana número 2. Então, nós temos aqui uma apresentação que nós vamos dialogar sobre a evolução do homem em relação ao meio ambiente e também vamos estudar a questão da dimensão humana e os problemas ambientais. E quais são os objetivos de aprendizagem para essa semana? Então, nós vamos discutir sobre a dimensão humana, como que o homem vem impactando e participa, né, dos problemas ambientais que temos hoje. Vamos refletir sobre a nossa Constituição Federal de 1988, lendo sobre o artigo 225, e a partir da leitura deste artigo da Constituição Federal, nós vamos fazer uma reflexão. E vamos compreender também, essa semana, o conceito de educação ambiental. Lembrando, como eu conversei com vocês no primeiro encontro síncrono, que não tem como estudarmos meio ambiente, né, sem entender a importância de estarmos educados ambientalmente, tá? Então, essa é a proposta para esta semana. Então, aqui em materiais de estudos, na plataforma, vocês conseguem localizar dois materiais de estudo. Então, nós temos o primeiro material, que são materiais no formato em PDF, mas são slides, tá? Então, eu ponho um tempo aí estimado de 10 minutos de leitura para cada material, para que vocês consigam se organizar na questão do tempo, né? Quanto tempo vou precisar para estudar essa semana a disciplina da professora Daniela? Então, de material, aproximadamente uns 20 minutos. Então, aqui estão disponíveis os materiais, tá? E depois tem um fórum já essa semana de 10 pontos. Eu vou colocar atividades no decorrer das semanas com diferentes valores, tá? Para a gente fechar em 100 pontos na plataforma e 10 pontos total no WebGIS, tá? Então, o fórum é bem simples, tem uma charge para que vocês possam entender o que essa charge passa para a gente de mensagem, e depois vocês precisam fazer uma contribuição no fórum. E eu coloquei aqui como material complementar, é um documentário de 21 minutos, que fala sobre a história das coisas, né, e essas coisas que nós compramos, e quais são os impactos que causam aí no meio ambiente. É muito interessante entender sobre a história das coisas, para a gente refletir sobre o ciclo, né, que cada produto faz até estar disponível para nós, né, na nossa casa, e depois para onde que ele vai. Tá? Então, desde a matéria-prima, industrialização, e depois sendo rejeitado aí ou disposto para fora das nossas casas, sendo considerado inútil, né, que é o lixo, tá? Então, esse documentário, para quem ainda não viu, vale a pena. Ele foi feito, é um pouco antigo, mas o enfoque dele era para criticar principalmente a cultura, oh meu Deus, deu um branco, a cultura consumista
dos americanos, mas é muito fácil a gente retratar todas as mensagens deste documentário para a nossa realidade, tá bom? Deixa eu só voltar aqui. Então, pessoal, agora eu vou falar com vocês brevemente sobre a proposta de estudo dos dois materiais que estão disponíveis. Então, nós temos o primeiro material, que é a evolução humana em relação ao meio ambiente, tá? Então, eu ponho tendo como enfoque questão sempre de educação. Toda demanda de meio ambiente está relacionada com processos educativos, questão da sociedade e as nossas ações perante ao meio ambiente, e aí, todo estudo que eu entendo, né, que estamos buscando melhorias para a nossa qualidade ambiental, envolve gestão ambiental, tá? Então, nós temos, dentro da disciplina de conservação ambiental, essas três palavras importantes para o nosso aprendizado. E a aula de hoje, dessa semana, é para a gente entender como que está sendo, ou como que aconteceu a evolução do homem com o meio ambiente, tá? Então, vocês vão perceber que é um material no formato de slide, e eu começo esse material apresentando para vocês uma obra que teve como título A Terceira Onda, né? Então, o autor, ele utiliza da imagem de ondas de mudança para poder descrever como que estava sendo, até então, na década de 80, a evolução da humanidade, suas condições de vida, a questão de trabalho, geração de riquezas, poder e assim como as demandas de meio ambiente. Então, nessa obra é muito interessante porque ele pega três estágios de vivência da humanidade. E a primeira fase de vivência da humanidade que o autor traz era o homem considerado nômade. E se a gente para rever historicamente essa passagem da primeira onda e o homem sendo considerado nômade, a gente começa a entender que naquela época o homem nômade ele tinha um contato diferenciado com os recursos que estavam disponíveis para a sua sobrevivência, tá? Então, o homem nômade, ele vivia e usufruía de recursos de um determinado lugar e, posteriormente, ele migrava para outras regiões geográficas para que aquele lugar inicial que ele já tinha usufruído tivesse tempo de regeneração, tá? Então, primeira onda é marcada pelo homem nômade, tá? Que ele sabia ter uma relação direta com o meio ambiente e ele conseguia entender e poupar recursos para que ele pudesse se manter vivo. Com a chegada da segunda onda, a gente já começa a analisar uma outra era, né? Uma outra época e outros comportamentos perante ao meio ambiente. Então, na segunda onda, que é descrita nessa obra, neste livro, nós observamos a chegada aí da Revolução Industrial. Então, nós começamos a analisar, com a chegada das indústrias, uma maior exploração dos recursos disponíveis, assim como um outro comportamento do homem com a natureza. O homem da primeira onda, que tinha um contato íntimo com as coisas da natureza, já na segunda onda, a gente vê um homem saindo do campo para trabalhar dentro dos grandes centros industriais, tá? E aí a gente percebe que tem uma separação das coisas do homem com as coisas da natureza. E pensando em três ondas, então nós falamos na primeira, homem nômade, segunda, a revolução industrial, e a terceira onda é a que nós estamos hoje, que é a era da tecnologia e da informação. Tá? Então, nós passamos aí por três fases, três etapas, e todas essas fases nos traz números, dados, né, do comportamento, do crescimento populacional, índices de mortalidade, tudo isso reflete
nas demandas ambientais, tá? Então, a gente começa a observar que já na terceira onda, o homem, ele não se aproximava mais da natureza apenas, né, para poder suprir as suas demandas de sobrevivência. Mas hoje a gente pode perceber, dentro dos estudos que acontecem para meio ambiente, que o homem precisa, né, de criar estratégias para melhorar a qualidade ambiental para uma questão de continuidade, uma questão de sobrevivência no planeta em que estamos inseridos, né? Então, hoje existe uma maior preocupação de manter a qualidade do meio ambiente para que a gente consiga sobreviver nas condições que temos, tá? Então, se a gente para analisar a história, né, quando que começaram a reunir, a fazer as primeiras convenções para discutir meio ambiente, a gente volta lá na década de 70, final de 70, início de 80. E nós começamos a observar alguns movimentos ambientais. Então, na hora que vocês forem realizar a leitura do material, nessa parte é para que vocês conheçam pessoas que foram consideradas aí muito importantes para o ambientalismo, para discutir politicamente ações que precisavam ser feitas pela sua preocupação com o meio ambiente, tá? Então, vocês vão ver a Donella Meadows, a gente aborda aqui, né, o livro escrito por uma bióloga, a Raquel Kerson, com o livro Primavera Silenciosa. Vamos entender a importância, na década de 80, de um relatório um relatório que foi escrito por uma comissão mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento, e o relatório tinha como nome Nosso Futuro Comum, né? E ele aborda e traz dados onde disseminou, com a escrita desse relatório, o conceito de desenvolvimento sustentado, né? O sistema não se sustentava mais, isso em 1987, da forma em que as coisas estavam sendo geridas. Depois, um outro marco histórico é a Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992, que foi a Conferência das Nações Unidas para tratar aí questões de meio ambiente e desenvolvimento, e aconteceu no Brasil. Hoje nós já temos a Rio+20, né? Então já se passaram aí bastante tempo. Tivemos aí mais de 20 anos que aconteceu a Eco 92. E um outro marco que vocês também vão ver neste material é em relação ao reconhecimento, né, da Organização Internacional para a Padronização, que é a ISO. Então, as normas da série ISO 14000, que trazem a certificação internacional para o nosso país, para as questões de gestão ambiental. Então, este também é um grande marco e aconteceu em 1996. Então, eu vou pedir para que vocês façam a leitura deste material, tá? Este material é para despertar em vocês como que está a sua evolução humana em relação ao meio ambiente. Como que você se avalia perante as demandas ambientais? Como que funciona a educação ambiental, que você, acredito eu, já conheça? Como que ela funciona na sua casa, no seu trabalho? Existe algum programa no seu município? Então, esse primeiro momento é para que vocês possam refletir sobre isso, tá? Depois que fizerem essa reflexão, na plataforma, tem um outro material que é a dimensão humana dos problemas ambientais, tá? É um material também relativamente pequeno, né? Tem aí 12 slides, e tem como propósito fazer, né, com que refletimos ainda sobre as questões ambientais e o que vem acontecendo no nosso país.
tá? Então, eu começo esse material trazendo para vocês uma introdução, vou pedir para que vocês façam a leitura. Depois, eu trago para vocês o artigo 225 da Constituição Federal, que fala que todos temos aí direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, se a gente pega o artigo 225 da nossa Constituição Federal, ele deixa claro que é uma questão de direito humano esse acesso a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá? Então, enquanto cidadão, eu tenho o direito de ter saneamento básico, coleta seletiva de resíduos, de lixo, né, que esses resíduos não sejam depositados em qualquer lugar. O ideal é que tenha um aterro sanitário no meu município, né, que todos tenham acesso ao básico, né, que faz aí com que tenhamos um ambiente ecologicamente equilibrado. Nos próximos slides, vocês vão perceber que eu faço algumas provocações. Então, eu quero que vocês leiam atentamente quais são essas provocações, fazendo uma interpretação do artigo 225 da nossa Constituição Federal. E aí nós vamos começar a entender que quando eu falo de meio ambiente, ou quando vocês estudam sobre meio ambiente, nós estamos muito mais relacionados com conceitos ou com terminologias que nos fazem entender que meio ambiente tem muito mais relação com uma demanda e com uma questão de cunho de origem social e cultural, do que somente entender meio ambiente como definições biológicas ou de interações biológicas, tá? Então, quando eu converso lá no nosso primeiro encontro síncrono, lá, né, foi semana passada, sobre a questão da ética vinculada com as demandas de meio ambiente, é entender que por questões sociais e culturais agimos de formas diferentes com o meio ambiente, tá? Então, a questão da reforma de valores culturais e sociais começa pela reforma das próprias políticas públicas. Então, dependendo do país que a gente vive, do estado, da região dentro daquele estado, nós temos valores culturais e sociais que vão impactar diretamente no nosso comportamento. Por isso que precisamos reforçar, né, pedir, cobrar, para que tenhamos uma reforma das próprias políticas públicas que regem as normas que temos que seguir, para uma maior valorização das demandas de meio ambiente, tá? E aí depois, vocês vão ver que entra uma parte específica de educação ambiental, nós vamos entender o que é educação, o porquê que eu preciso, a partir do momento em que estou educado, portador de um conhecimento, né, por que eu preciso vincular a educação com o meio ambiente. Então, professora, se eu estou estudando dentro de um curso técnico em cafeicultura, conservação ambiental, eu posso exercer educação ambiental? Não só pode, como deve, tá? Então, nós vamos entender, pego aqui o autor Paulo Freire, para falar que ninguém educa ninguém, ninguém conscientiza ninguém, e ninguém se educa sozinho. É impossível conseguirmos impor ao outro para que ele se modifique. Se o outro não quiser, essa modificação educacional não vai acontecer. Então, quando eu venho aqui como professora de vocês propor, né, para que vocês amadureçam eticamente, pedagogicamente para as demandas de meio ambiente, eu preciso, né, que vocês tenham adesão ao processo educacional proposto.
e da mesma forma acontece com a educação ambiental, tá? E aí nós vamos entender que para falar de educação ambiental, nós temos que compreender que é um processo de educação política, porque vai envolver valores morais, né, vai envolver valores éticos, e tudo isso nos torna uma pessoa política, de relacionamentos, né, de contatos. O político aqui é nesse sentido, de estarmos vivendo em sociedade, tá? E aí vem a definição de educação ambiental, que eu acredito que ninguém vai ter dúvida. E era isso a proposta dessa semana, tá? Então, eu quero que vocês façam as leituras dos materiais propostos. Aqui é uma videoaula de apresentação e não é uma videoaula, para a gente também não ficar com muita carga horária de coisas na plataforma. Mas é claro que todo momento síncrono, se tivermos outros, né, eu vou fazer sempre relações com todos os conteúdos que estamos trabalhando, certo? Em caso de dúvidas, me mandem mensagens pelo fórum, podem recorrer aos tutores ou podem me procurar também pelo e-mail. Desejo para vocês uma boa semana e até breve.